noite a todas e todos. Meu nome é Alexandre Trizan. Hoje nós temos mais uma noite aqui no nosso segundo ciclo de seminários. Agradeço bastante quem já está aqui presente, os participantes, né? Sempre lembrando que isso aqui é um espaço de troca, então fiquem bem à vontade de, durante qualquer momento, poder escrever no chat. Ao final, a gente abre para perguntas. A Daiane falou que não está saindo som. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão, né? Ederson disse que sim. Tá ouvindo, né? Legal. E, às vezes, se alguém tiver algum problema no som e não conseguir resolver, o melhor é sair do Zoom e entrar novamente. Por que a gente faz os eventos no Zoom? Porque fica melhor para vocês poderem participar ao final, quem quiser fazer uma pergunta, contar alguma história, trazer alguma reflexão, do que se fosse no YouTube, né? Fora que o YouTube, se você troca a aba, você fecha o celular, você sai. Aqui não. Aqui eu espero que todo mundo fique concentrado, atento à palestrante de hoje, que possa abrir a câmera em algum momento também, se assim quiser, mas pelo menos o Zoom eu acho que dá uma certa flexibilidade. Olha lá, a Bia está lembrando, tem que permitir a entrada de som no microfone, entrada de áudio pelo computador, né, para configurar o som. Ou às vezes só sair e voltar, o Zoom também tem isso, ele se reconhece. Agora a gente está com 100 pessoas, então vamos iniciar. Novamente, boa noite, meu nome é Alexandre Trizan, coordenador aqui do Instituto NUCAF. Hoje a gente tem a Mércia, a nossa palestrante da noite. Esse é o segundo ciclo de seminários, que, né, é um modo da gente estar divulgando e trazendo à tona algumas discussões da nossa nova especialização de psicologia em saúde e psicopatologia fenomenológica. Nós já tivemos 2 encontros nas 2 últimas semanas, com o professor Joelson Rodrigues e o Arthur Chagas, e semana que vem vamos ter mais um encontro. Hoje eu tenho um prazer grande de receber a Mércia aqui, uma pessoa querida que articula a discussão entre arte, fenomenologia, saúde mental, porque eu particularmente acho isso muito interessante, porque toda discussão de arte normalmente vem de outros campos da psicologia. A fenomenologia tem construção nesse campo, né? Quem se identifica de algum modo ao pensamento fenomenológico existencial tem também, mas eu acho que é sempre importante estar divulgando e dando visibilidade a esses temas também. Exatamente antes da gente iniciar, são 19, 7, 8 da noite, só para a gente poder aqui, só um segundo, eu queria mostrar para vocês. Está aqui. Só exatamente antes da gente iniciar, lembrando, né, quem não conhece o Instituto NUCAF, é um instituto que já tem alguns anos, a gente tem um foco em especializações do campo da fenomenologia existencial. Então, acho que todo mundo aqui já deve ter entrado no site, já deve ter visto. O site é nucaf.com.br, Núcleo de Clínica Ampliada Fenomenológica Existencial. Lá tem todas as nossas especializações, né? Essa em questão aqui, psicologia em saúde e psicopatologia fenomenológica, que, na verdade, a gente está em meio a essas semanas com a divulgação dessa especialização aqui. E dentro dessa especialização, vocês vão ver que o tema, né, a gente tem a Maíra Kline, bom lembrar, que é a nossa coordenadora pedagógica do curso, Joelson Rodrigues, que já esteve aqui com vocês no primeiro dia de apresentação, que é o coordenador acadêmico. E, se vocês quiserem depois acessar o site, vocês vão poder conhecer um pouco melhor a especialização, quais são os professores. A ideia principal, né, a Marina vai poder apresentar melhor depois, e a gente normalmente deixa esse momento para depois da apresentação da professora convidada, é pensar a fenomenologia, psicopatologia fenomenológica nos espaços ampliados e da prática da psicóloga do psicólogo, seja não só na clínica, mas em todos os espaços, saúde, SUS, no campo da saúde mental, dentro também, né, do plantão psicológico como atividade. Pensa a questão que o nosso tempo, né, nos coloca da pandemia, da Covid, né, as questões políticas, crise da democracia, essa crise sanitária que o mundo atravessa. Então, isso tudo, de algum modo, digamos assim, é um foco das discussões aqui. Tanto que os profissionais, muitos, né, a imensa maioria, são de campos de atuação profissional, né? Temos professores da Fiocruz, de universidades, mas de hospitais também, porque a ideia não é uma psicologia hospitalar aqui, mas é pensar também o campo do espaço da dita psicologia hospitalar, mas também psicologia ampliada, clínica ampliada, nos seus mais diversos espaços, nesse diálogo que a gente sustenta aqui do campo fenomenológico existencial. Sem mais delongas, de qualquer modo, no site tem toda a programação da pós, tá? A turma já está confirmada, a gente já está com um número muito bom de alunos,
deixa eu ver aqui, são 20 meses, né, 360 horas, todas as horas de horas-aula e supervisão, né, então, a gente sugere grupos de estudo, a gente sugere monitoria, tutoria, mas o foco realmente são as aulas dos encontros online e da possibilidade da supervisão clínica, que é a partir do 6º mês. Eu acho... A gente teve uma política de bolsas, tá? Já foram sorteadas, acho que ainda está aqui. É a nossa política de bolsas, a gente teve uma divulgação, muitas pessoas se inscreveram, a gente sorteou, e para essa turma, no momento, pelo menos, está fechado para novas bolsas. A gente sorteou bolsas de 100%, bolsas de 50% para quem havia se inscrito. Como eu falei, a psicóloga Mariana Secchini é a nossa coordenadora pedagógica, Joelson Rodrigues, coordenação acadêmica. Deixa eu ver aqui, acho que o mais importante que eu queria passar aqui para vocês era isso. No mais, a gente tem as demais especializações, psicologia existencialista sartriana, fenomenológica existencial, a fenomenologia decolonial e clínica ampliada, que inclusive ontem a gente teve uma aula aberta também, que eu sugiro que vocês assistam, sobre ancestralidades africanas e originárias, já está no YouTube, foi realizado ontem, e foi muito boa essa apresentação, com a professora Kilsan, o professor Danilo. Então, não deixem de assistir também, assim como os demais vídeos do nosso YouTube, que tem apresentações da Daniela Schneider, da Cristine Matar, Lucas Bloch, o Lucas Gabriel, Ana Sanda, presidente do Conselho Federal atualmente, Marco Casanova. A gente tem uma série de apresentações no canal, inclusive o do Joel, que foi a primeira apresentação, já está lá, o do Arthur vai provavelmente essa semana, e da professora Mércia, entre 7 e 15 dias, vai estar lá também. Por fim, para eu poder passar a fala para a professora, lembro do nosso Instagram, né, o Instagram da Nucaf. Deixa eu ver, que aqui eu estou com a tela, não estou conseguindo visualizar a tela aqui para voltar. Ah, não, está aqui. As diversas publicações, então acompanhem o Instagram da Nucaf, a partir deles vocês têm acesso às nossas políticas de bolsas, promoções, descontos em livros de editoras, aulas abertas, então não deixem de acompanhar também pelo Instagram. Acho que essas são as principais informações, a lista de presença vai ser lançada ao longo do evento, né, mais ou menos no final da fala da professora Mércia, ali no chat, um Google Forms. Vou avisar quando o link estiver ali para vocês poderem clicar e colocar o nome de vocês. E, no mais, é isso. Eu sugiro que vocês possam aproveitar o evento, né? A gente está agora com 124 pessoas. O evento vai até 9 da noite, então a professora vai ter uns 45, 50 minutos para apresentar. Vocês podem, pensando nas questões, colocarem também no chat. Eu vou estar atento ao chat. Qualquer questão que aparecer eu tento responder, ou ao final também a gente conversa. Então, professora, seja muito bem-vinda aqui, ela também é professora da nossa especialização, é uma colega, é um prazer ter você aqui, fique à vontade e a todas e todos, uma boa noite também. Oi, boa noite a todas, todos. Obrigada aí pelas boas-vindas, Alexandre. Obrigada aí por todo mundo que chegou, né? Vou me apresentar rapidamente. Eu sou Mércia, eu sou pernambucana, sou formada pela Universidade Católica de Pernambuco, onde eu fiz meu mestrado também. E esse tema, né, da relação de arte, saúde mental, ele sempre esteve presente na minha vida no sentido de que, né, primeiro que eu me interessei bastante pela psicologia social, políticas públicas, né, num dado momento, né, conheci lá o Museu de Imagens do Inconsciente, da NISE, e daí descobri que eu queria fazer arte-terapia, naquele momento eu já estava no encantamento pela fenomenologia, né, então fui trabalhar, né, sempre dialogando essas perspectivas. Atualmente eu estou em São Paulo e eu dou supervisão de estágios, né, sou professora numa universidade aqui, e trabalho com algumas modalidades fenomenológicas, né, para além da psicoterapia, inclusive porque a gente pensa, né, que uma prática clínica, né, ampliada, ela demanda outras modalidades para além da psicoterapia. Então, trabalho com plantão, oficinas de criatividade, né, que já trabalha aí com o recurso da criatividade, das linguagens expressivas, e a minha pesquisa de mestrado, ela foi nesse caminho, né, de pensar a presença, né, da linguagem, enfim, das artes plásticas na prática psicológica, não só das oficinas. Então, eu fui ali estudando e conhecendo bastante coisas sobre
esses precursores aí, né, da reforma psiquiátrica, estudando aí fenomenologia heideggeriana. E o que é interessante, que eu quero mostrar para vocês hoje, é o quanto, dentro desse trabalho da reforma psiquiátrica, a fenomenologia sempre esteve presente, né? Então, também no campo aí da saúde coletiva, né, a gente vai ter discussões que também bebem da fenomenologia, né? Embora a gente tenha um conhecimento muito forte do trabalho da Nise, associado aí ao Jung, a gente vai descobrindo, quando realmente se aproxima da leitura dela, o quanto foi importante ela estudar vários autores, né, fenomenológicos. Quero mostrar isso para vocês e alguma coisa nesse sentido, né, para que vocês se inspirem, né, para isso que tem tudo a ver mesmo com a proposta, né, da especialização. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, vocês vão me falando se está tudo ok, tá bom, Alexandre? Vocês estão vendo aqui a minha tela? Sim? Sim, estamos vendo. Só não conseguiu... Ah, tá. Você vai colocar agora. Sim. Acho que vai entrar Eu acho que eu tenho que diminuir aqui, né, para vocês não ficarem... Tá ótimo. Vocês estão vendo uma telinha que eu vejo uma telinha pequenininha com vocês aqui? Tá, não, mas o slide a gente está vendo e o seu rosto também. Tá ótimo, tá certinho. Então, acho que eu tenho que diminuir, senão fica na frente do slide, porque eu vejo vocês pequenininhos aqui do lado. Bem, né, conversando aí, né, com o Alexandre, né, a gente pensou num tema, né, que tem a ver com esse percurso, que eu contei um pouco para vocês, né, e atualmente eu tenho trabalhado, né, com acompanhamento terapêutico, com oficinas de criatividade, né, nós vamos com os alunos para as instituições de saúde mental, né, de assistência social. Então, eu tentei trazer um resumo, claro, gente, assim, super resumido, né, de algumas coisas interessantes para a gente conhecer dessa perspectiva mesmo histórica, né, assim, dessa relação de clínica ampliada e arte como uma proposta de saúde mental, tá? Então, eu trouxe bem resumidamente aí uma discussão, né, de saúde mental e reforma psiquiátrica, né? Então, a gente tem o Franco Basaglia, né, lá na Itália, tá? Como um grande precursor, né, para fazer uma discussão, né, de uma psiquiatria democrática, ele propunha. E ele começou um trabalho, né, no hospital de Gorizia, mais ou menos ali na década de 60, onde ele ainda trabalha dentro do hospital, com práticas diferenciadas, né, mas assim, ainda tem uma lógica ali que é manicomial, né, uma lógica centralizadora. E, né, posteriormente, em Trieste, ele vai trabalhar já com uma lógica de desconstrução mesmo dos muros do hospital, né, psiquiátrico. Então, a gente precisa sempre considerar ele como uma figura importante, né, do contexto mundial, que inspira bastante, né, também a reforma brasileira. E, basicamente, né, qual era ali o precursor, né, da discussão dele? Né? Um questionamento da função dos diagnósticos, né? Então, um questionamento da pretensão do princípio de neutralidade, né, que a psiquiatria propunha, enquanto ciência positivista, um questionamento da função social de tutela e controle social exercido por esta ciência, né, pela psiquiatria especificamente, né, pela medicina. Então, basicamente, o que é interessante do trabalho, né, do Basaglia, entre outras coisas, é como ele demonstra, né, que todo esse pretenso método científico positivista, né, que vai ali tentar encontrar relações de causa, categorizar, não tinham nada, na verdade, de neutros, né? Eles exerciam uma função social. A gente tem o Michel Foucault também, né? Com a história da loucura, fazendo essa discussão. Então, normalmente, todo mundo ouviu isso na graduação. O que eu queria dizer para vocês, que eu acho muito legal, né? É que o Basaglia, ele estudou Russell. Então, a ideia dele de colocar, por exemplo, a doença entre parênteses
vem da ideia de époque, de suspensão fenomenológica que o Russell propôs, né? Ele também estudou Sartre, né, na Carta Nova York, inclusive quem segue lá aquela página, né, de saúde mental da população negra deve ter visto ontem a professora, né, fazendo uma publicação sobre isso. E o psicólogo que menciona, o Basaglia, ele cita exatamente a Carta Nova York, né, que está nesse livro aqui, já está publicado, traduzido, né, pelo nosso amado Paulo Amarante, a gente agradece a ele. Então, é um livro que vale super a pena ter, que a gente já encontra no Brasil, e é de poucos anos isso, né? Então, a gente tem escritos selecionados em saúde mental e reforma psiquiátrica, né? Então, nesse livro tem várias reflexões dele ao redor do mundo, para pensar as reformas, né? E a gente vê a presença da fenomenologia já aqui no trabalho dele. Então, né, a importância da desinstitucionalização, né, e de trabalhar o sofrimento, né, e não meramente a patologia, já era a discussão que ele propunha, né? Então, assim, trabalhar o sofrimento e trabalhar a pessoa em liberdade, né, através do exercício da cidadania e da inclusão. Porque ele entendia que, na verdade, essa suposição, né, da medicina de tratar, né, e de ali também colocar a pessoa dentro de uma instituição, propunha nada menos, nada a ver com aquilo que se dizia que era tratamento, mas que tinha ali uma lógica de controle social, né? Então, isso já tem a ver com o rompimento do Basaglia, dessa discussão positivista, tecnicista, né, que a gente estuda lá, né, na disciplina de fenomenologia, que vai atravessando, de certa forma, também, né, a construção do pensamento psicanalítico, da psicologia, e que a gente se aproxima, né, do estudo da fenomenologia para desconstruir esses construtos, né, da ideia de um psiquismo, de uma interioridade, essa lógica organicista muito presente também na nossa forma de conceber e tratar ali as questões, né, de saúde, assim. Então, tem uma tese, né, uma discussão também do Basaglia, né, que é a doença e seu duplo. Isso vem do Russell, né, essa discussão, e assim, eu ministrava, né, a disciplina de fenomenologia, deixa eu voltar aqui para ver vocês. Eu ministrava a disciplina de fenomenologia, né, aqui em São Paulo, num período em que os alunos também estavam estudando psicopatologia, né, e conhecendo, né, ambientes psiquiátricos, enfim. E é muito interessante, porque várias vezes os alunos chegavam para, né, me perguntar, eles já estavam ali se perguntando, conversando com os professores, né, assim, o que a gente vê ali é de fato produto da doença ou do próprio modelo de tratamento que persiste, né, por mais que a gente já tenha aí no Brasil todo, né, desconstruído, né, essas grandes instituições totais que o Erving Goffman já falava, mas a gente ainda vai encontrar pressupostos de uma lógica manicomial, né, no tratamento em relação às pessoas. Então, muitas vezes eu ouvi os alunos se perguntarem se aquilo era meramente da doença ou se o próprio modelo de tratamento, né, e eles iam fazer estágio para propor, né, práticas mais livres, né, menos restritivas e normativas, se isso não tinha muito mais a ver com a própria lógica, né, de tratamento. E, de fato, né, uma vez eu falei isso para uma aluna, você descobriu exatamente o que o Basaglia falou, né, a doença e seu duplo, a gente também encontra, né, nos textos do Paulo Amarante, ele falando isso. Eu peguei um trechinho aqui, né, desse livro, que é desse trecho da doença e seu duplo, né. Bem, primeiro que o sofrimento, né, aí vai ser entendido, né, como categoria, né, como nosologia, e vai ser entendido enquanto desvio daquilo que é norma, né, social. E por isso que as pessoas, elas eram colocadas, né, num lugar ali de exclusão, supostamente para tratar. Então, por isso que ele vai falar aqui do desviante, porque ele vai entender, né, que as questões de saúde mental, né, as dificuldades ali, elas eram entendidas como desvio da normalidade, né? Então, o desviante como problema real, que evidencia a face predadora do capitalismo enquanto rejeição
aos seus valores ou expressão de sua falência parcial, deve tornar-se o problema do desviante. Segundo as características ideológicas reais de todo problema científico, né, e aí ele vai criando aspas, né, para a gente também, que requer técnicas e ideologias adequadas para resolvê-lo. De resto, o fenômeno é evidente também em outros aspectos da vida americana, né? Ele estava falando ali do contexto americano. Por exemplo, o problema da pobreza e dos negros podem ser considerados variantes do problema geral dos desvios. Tratam-se, de fato, de problemas reais, ideologizados mediante a racionalização que é feita deles e lhes modifica a natureza. O que ele estava querendo dizer aqui, né? Eu coloco aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver. Desse modo, a real motivação e origem do sofrimento humano são encobertos, né, por construções ideológicas e a criação de categorias patológicas, né? O que o Basaglia está aqui falando para a gente, basicamente, é que a gente precisa considerar que a medicina, que a psiquiatria, né, a própria perspectiva aí, né, do tratamento de saúde mental encobre muitas vezes a razão, né, a motivação, né, a gente aprende aí com Heidegger, lá nos seminários de Zolikon, né, a romper com a ideia de causalidade e falar em motivação, mas com as reais motivações, né, que geram ali o sofrimento. Então, ele fazia essa discussão, né, de como a gente precisa estar atentos, né, a como a própria psiquiatria ela serve, né, para categorizar, para justificar, né, uma forma de exclusão daquilo que é considerado desvio, mas desvio do quê? De que forma de organização social, né, de que forma de estrutura social, né, esse sujeito se afasta e adoece. Então, Basaglia, ele deslocou, assim, a questão do adoecimento psíquico de uma suposta interioridade do sujeito para uma compreensão de que o sofrimento se constrói na relação da pessoa com o mundo. E, portanto, o tratamento, através, né, do enclausuramento, bem como os diagnósticos e a psiquiatria, serve, né, muito mais para cumprir o papel de controle e exclusão. Então, isso foi fundamental também para a compreensão e questionamento de supostos fundamentos biológicos para o sofrimento, né? Compreendido como patologia. Aí eu citei aqui, né, rapidamente, Freitas e Amarante, tem um livrinho que vale muito a pena, né, a gente estudar, né, que se chama Medicalização em Psiquiatria, vocês estão conseguindo ver? É do Fernando Freitas e do Paulo Amarante, né, também da coleção Fiocruz. Eles vão analisar aqui, né, nessa discussão sobre medicalização, né, e psiquiatria, como o paradigma biomédico serve para justificar o mito científico do desequilíbrio químico e suas doenças, né? E também demonstram como a construção dos diagnósticos são pautadas em consensos, né? É uma discussão também postulada por Franco Basaglia, Michel Foucault. Daí vocês poderiam me dizer, mas Messia, a gente está se propondo a fazer uma especialização que fala de fenomenologia e saúde mental e psicopatologia, mas a psicopatologia proposta pelo Cal e Aspes, né, ela é descritiva, ela rompe com esse pressuposto e esse construto organicista e biologista, né, que está na base do conhecimento médico, né, que no campo da epidemiologia a gente chama de paradigma biomédico. Né? Então, e aí depois a gente vai ver Nise, né, e outros pensadores no campo da saúde mental fazendo uma discussão diferenciada. Deixa eu ver aqui a hora, né, para eu não perder aí o tempo. Então, assim, a crítica que ele está fazendo é a esse conhecimento, né, postulado pela psiquiatria, pela medicina, e a esse modelo de tratamento, né, das instituições totais, né, que vão enclausurar, e que vão, inclusive, entender, né, a etiologia, a origem, né, da questão de saúde ali, como mero desequilíbrio, né, químico, né, como mera função do cérebro que está ali
se desorganizando, né? E ele já trazia essa perspectiva social, né? Estrutural, né? Da sociedade, né? Vocês ontem viram, inclusive, uma discussão nesse sentido, né? Aí eu trouxe aqui bem rápido, né? Porque a gente realmente não conseguiria aprofundar, né? Por mais que eu faça toda essa discussão ao modelo biomédico, eu gosto muito de saúde coletiva, né? Eu já ministrei disciplina, inclusive, de psicologia da saúde e epidemiologia. E a gente pensa, né, muitas vezes, que o único modelo existente, né, para pensar os processos de saúde e doença é o biomédico, né? Mas a gente tem modelo processual, modelo social, modelo cultural. Então, eu trouxe aqui, né, rapidamente, uma perspectiva desses outros modelos que não desconsidera, né, por exemplo, o modelo biomédico, mas que inclui aí, né, que o processo saúde e doença, né, na pessoa se dá dentro aí de uma interação de questões sociais, né, psíquicas, né, para a gente vai até romper com essa noção, né, de psiquismo, de interioridade, né, na fenomenologia cultural, econômico e estrutural, né? E isso tem tudo a ver com o quê? Com a nossa discussão no âmbito da saúde pública, da saúde coletiva, né, de clínica ampliada, né? Essa discussão da clínica ampliada, ela surge do campo, na verdade, da saúde pública, né? A gente precisa, inclusive, considerar que a psicologia, ela é mais retrógrada, né, nesse sentido, assim. Vem do campo da discussão da saúde pública, da saúde coletiva, que faz uma interação entre ciências sociais, psicologia, saber biomédico, né? E qual é a ideia, né, de clínica ampliada? Tem um autor que eu gosto muito, queria mostrar para vocês, não sei se vocês, na graduação, tiveram a oportunidade de conhecer, né? Que é o Gaston Wagner. Esse Saúde para a Ideia é muito legal, porque ele vai trazer esses outros construtos, né, que não venham só do campo da biologia, do campo da medicina, né? Então traz uma discussão que vem da medicina social, da sociologia. Ele, inclusive, né, eu já vi falar, tem um outro professor agora que eu me esqueci também o nome, que eu acho que ele é do Piauí, e que eles, inclusive, estudavam Heidegger, né? Então, assim, a noção de cuidado, quem estudou saúde pública deve ter ouvido, né? A noção de cuidado como centralizador da organização do processo de trabalho. Também vem de uma inspiração, né, para alguns deles, também da fenomenologia, dentre outros saberes, claro, né? Então, essa discussão de clínica ampliada tem a ver com o quê? Com a necessidade de modelos de compreensão e cuidado para além do biomédico. Vejam, eu não estou aqui, de modo algum, desqualificando ou questionando a importância do saber biomédico, né? Então, a gente está aí com a questão da Covid, né? Quando eu estava, inclusive, ministrando disciplina de epidemiologia e psicologia da saúde e mostrando outros modelos, antes da gente chegar lá na discussão da psicologia da saúde, eu mostrei, olha, né? A gente tem modelo processual, né? O modelo processual mostra características realmente de questões de saúde, que aí são realmente orgânicas, né, COVID, elas interagindo, né, com fatores, né, de risco, né, social, né, com práticas culturais e uma série de coisas, né, assim. Então, eu me volto aqui para Heidegger, né, que ele vai não questionar, né, esse pensamento que calcula, né, que está tão presente no modelo científico hegemônico, positivista, mas ele vai falar da serenidade, né, da gente transitar entre o pensamento que calcula e o pensamento que medita, né. Então, obviamente, quem aí é psicólogo no campo da saúde e trabalha com equipe multidisciplinar, interdisciplinar, vai estar ali trabalhando, né, com o médico, com o enfermeiro, com o físio, né, quem trabalha em NASH, que trabalha na saúde mental. A importância está em nosso trabalho, ele agregar exatamente para a compreensão dos processos de saúde e doença, e aí voltada para a questão da saúde mental, né, para quem está nas RAPs, né, no CAPS, de que esses processos são complexos e que, inclusive, consideram também aspectos individuais, né? Não nesse sentido da interioridade, como se fosse uma característica que vem do sujeito,
né, uma lógica naturalista ali, não é nesse sentido. Mas, por exemplo, esse modelo ele traz aqui, né, as condições também do indivíduo, né, que a gente poderia aí ensaiar, colocar num aspecto mais existencial, né, de como cada um também vai lidando com as questões postas, né, pelo existir. Então, essa ideia de clínica ampliada, bem resumidamente, gente, né, não gostaria de modo algum de dizer que é só isso, né, mas só para a gente abrir aqui interrogações e questões, tem a ver com romper, né, com esse modelo que não deve ser só biomédico para a gente entender as questões de saúde mental, né, o entendimento de que doenças, né, e sofrimentos se constituem na relação da pessoa com o ambiente e suas condições, né, inclusive político, econômico, social, ambiental, né, cultural, social, e, portanto, demandam intervenções no próprio meio, né, no mundo no qual ela e os grupos de risco habitam, né? Estou usando aqui o termo grupo de risco, pensando mesmo da perspectiva da epidemiologia, né? Quer dizer, grupos que congregam, por vezes, características que vão ficar mais vulneráveis, né? Então, quem trabalha com saúde mental sabe dos riscos, né, da condição de saúde das mulheres, né? Quando a gente pensa que a gente está numa estrutura de sociedade e de cultura em que, estou vendo ali a Patrícia, e a gente vai ter uma estrutura de sociedade em que o desempenho aí, a performance de gênero, ela está, né, construída de uma determinada forma. É claro que essa forma de organização social, né, a falta de políticas públicas e tudo isso, vai deixar as mulheres mais vulneráveis a certas questões de saúde mental, assim como os homens também, né? Que a gente tem estudado aí no campo da fenomenologia esse aspecto epocal, esse horizonte histórico, né? Dá para a gente dialogar isso com essas discussões do campo da saúde pública. Então, isso aqui, né, que é essa discussão do campo da saúde coletiva, que traz a reflexão de modelos de gestão para pensar a clínica ampliada, já estava presente lá no trabalho do Basaglia, né, quando ele falava que a gente precisava repensar essa questão dos muros, né, que o sujeito ele não ia ficar saudável do nada, né, que era preciso inserir esse sujeito no mundo, né, devolver a cidadania, trazer o pertencimento. Só que agora eu vou para esse campo que se aproxima mais da arte, né? Então, estou trazendo aí precursores, né, importantes no tratamento de pacientes, né, chamados psiquiátricos através da arte. Todo mundo conhece muito Nise da Silveira, tem uma grande paixão por Nise, tem livros da Nise, né? Vou para tudo que tem da Nise, mas a Nise, inclusive, ela fala de dois pensadores muito importantes, né? O Hans Prinzhorn, né? É alemão, não sei se o Alexandre ele fala bem aí alemão, né? Então posso estar com a pronúncia um pouco comprometida, mas o Hans Prinzhorn, né? Ele era historiador de arte, né? Ele era crítico de arte e ele era psiquiatra, né? Lá na Alemanha. Então assim, o Hans Prinzhorn, ele é tão esquecido, mas eu prometo que eu vou publicar, está lá na minha dissertação também, né, escrito sobre ele. A gente tem algumas poucas publicações, vou publicar sobre o Hans Prinzhorn, porque a Nise da Silveira fala do Hans Prinzhorn. Né, e quando a gente vai em busca do Hans Prinzhorn, ele é maravilhoso. Ele tem uma base mais russeliana, né, a gente não tem coisas em português, né, tem em francês, tem em inglês, mas ele não rompia com a lógica do hospital, assim como o Osório César também, que eu vou falar para vocês, né? Mas ambos, né, eles já propunham outros tratamentos diferenciados dentro do ambiente hospitalar. O Hans Prinzhorn, ele é tão importante, olha a minha paixão aparecendo, gente, assim. Ele é tão importante que o cara simplesmente influenciou os surrealistas, né? Então, todo esse campo da arte moderna tem uma grande influência, inclusive, da arte dos ditos loucos, né? Então, ele, lá em 1922, publicou The Art of Insanity, né? E aí, né, os pintores da época acharam maravilhosas as formas de expressão, inclusive, ali. Né? Então, assim, tem toda uma grande pegada quando a gente estuda estética, para perceber, inclusive, a diferença
de uma arte extremamente realista, né, o quanto isso tem traços da racionalidade, né, europeia, ocidental e tudo mais, e a inserção de formas de expressão que rompem com o que é o realismo, né, assim, isso é, inclusive, trazer outras perspectivas de mundo, é romper com essa lógica cartesiana, isso também no campo das artes, né? E a aproximação dos artistas, né, de observarem, né, as artes dos ditos loucos, foi fundamental até para o campo das artes, né? Então, depois eu vou falar um pouco dele. O Osório César, né, foi um paraibano. Ele primeiro se formou dentista, depois ele vem, né, para o Sudeste, para o Rio de Janeiro, ele se forma médico, não tenho certeza se foi já aqui ou ainda lá na Paraíba, e o Osório César, ele é uma pessoa tão importante, né, que ele trabalhou no Hospital de Juqueri, aqui em São Paulo, né, quem é de São Paulo sabe, ou quem estudou saúde mental sabe da importância do Hospital de Juqueri. Eu consegui algumas publicações, né, do Osório, inclusive pelo Arley, o Arley aqui da USP, ele tem trabalhos, ele escreve sobre o Osório César, tem coisas do Osório César que já se perderam, né, porque foram queimadas, né, num incêndio na biblioteca. Então, eu consegui resgatar algumas coisas e eu conheci uma moça, mas ela é do campo das artes, que ela vem estudando e conseguiu da família, inclusive, a autorização para republicar. O Osório César, ele foi casado com ninguém menos do que Tarsila do Amaral. Gente, de onde apareceu esse risco aqui? Alguém mexeu aqui, fiquei curiosa o que foi isso, né? Mas ele foi casado com a Tarsila do Amaral, então aquela fase política da Tarsila que a gente conhece, né? Vocês lembram lá que todo 1º de maio, Dia dos Trabalhadores, aparece o quê? Aquela pintura, né, que é de várias pessoas na frente de uma fábrica. Isso tem uma grande influência da presença do Osório César também na vida da Tarsila, né? Claro, né, longe de mim reduzir a Tarsila a um relacionamento, mas assim, essas relações têm sim influência. Porque o Osório César, inclusive, ele era marxista, né? Ele tem um estudo super interessante também, com esse processo migratório, né, que São Paulo tem, de perceber o quanto características da cultura de origem de alguém, o que é que deteriorava primeiro, né, se era essa personalidade, né, da origem, então assim, ele tem uns estudos bem interessantes. E ele já no Hospital de Juqueri também fazia trabalhos, né, com poesia, com música, com pintura, mas ainda dentro da estrutura do hospital. A Nise, né, todo mundo conhece, viu o filme, é uma figura que vale a pena ler profundamente. Eu falo ler profundamente, se debruçar, se demorar, como a gente diz na fenomenologia, né? A Nise leu muita fenomenologia, né? A Nise leu Jaspers, ela inclusive tem foto dela, né? Naqueles congressos, tipo, europeus de psicopatologia, com Jaspers, com Mikovsky, e a gente vê a presença, quem lê os estudos de caso, de um modelo descritivo fenomenológico no trabalho dela. Só depois é que ela encontra, né, o trabalho ali do Jung, se apaixona, mas assim, eu sempre falo que a Nise, ela tem um viés, né, psicossocial mesmo, né, porque assim, a gente vê, inclusive nos filmes, né, que ela chama familiares, né, aquele paciente que já está ali com a linguagem deteriorada, que o processo de internação prejudicou bastante a possibilidade de expressão, então ela entrevista familiares, é muito parecido com isso que a gente tem no campo das políticas públicas, né, das visitas, essa coisa já também do Basaglia de levar para fora, né, do hospital. Ela fazia alguma crítica ao Basaglia, porque ela achava que o campo do simbólico e da interioridade, né, porque ela ainda tem uma coisa um tanto positivista, não era ali abarcada no trabalho do Basaglia, né? Eu acho interessante o modo como ela analisa isso, assim. Aí, deixa eu fechar aqui, porque senão vocês não veem, né? O Hans Prinzon, né, que era esse alemão que eu falei, ele tem, né, ele tinha aí uma série de trabalhos também com escultura, pintura, né,
Ele vai falar, né, da Gestaltung, né, isso que inclusive a gente conhece como a escola lá da Gestalt, depois a gente vê a psicologia da Gestalt. Ele tinha ali o processo de formação de imagem, ele estava pensando, né, e, enfim. Então, ele faz aí estudos de caso, né? Também é uma coisa que eu quero aprofundar agora no doutorado, preciso colocar isso para o mundo, publicar, mas é um trabalho muito interessante, né? Assim, o quanto... Ele também faz uma análise psicossocial, porque ele analisa a história de vida dos indivíduos, ele analisa o histórico, né? E ele dava aí essa possibilidade da expressão, né? Como forma, né, da pessoa, assim como a Nise, né, o Osório César, da pessoa colocar em linguagem, né, porque a gente precisa romper com a ideia de que linguagem é só linguagem verbal, então ele colocava esse lugar da linguagem como uma forma de expressão, né, e como uma forma ali de elaboração mesmo dos conteúdos do sofrimento da pessoa, assim. O Osório César, né, eu coloquei aqui uma foto, acabei já falando dele, inclusive, eu esqueci o nome do autor dessa pintura, e eu estava vendo que colocam ele como um precursor esquecido, uma coisa assim, porque de fato ele é bastante esquecido, ele não é falado, né, e eu acho que a Nise, ela só se fez presente, né, e não se fez esquecer, porque eu acho que assim, né, mulheres, né, leiam como a Nise vai lidando politicamente com as coisas, porque ela vai se apropriando da importância de se colocar no mundo, né, o quanto ela fez, inclusive, exposições para validar o trabalho dela, porque ela era perseguida pelos médicos, né, a tal ponto dela dizer que ela já foi tipo xingada, que recebeu empurrão, né? Tem umas coisas bem sofridas assim. Então ela fez essa articulação política para veracizar mesmo o trabalho dela, para, né, garantir a permanência dos ateliês, né? Mas tem também, né, a presença de um artista. Esqueci o nome dele agora, né? Eu até comprei um trabalho de pesquisa do pessoal da Unicamp sobre ele, e ele foi um pouco esquecido, né? Mas ele aparece ali, ele era estudante de pintura, ele consegue depois uma bolsa para estudar na Europa, ele acabou ficando depois de um tempo na Europa. Mas assim, tem coisas do processo que ele sabe, né, que as pessoas quiseram ouvir, não estou falando do Osório César agora, tá? Estava falando lá da Nise, né? Não sei o que, Marrevier, esqueci o nome dele. Bem, mas da importância do processo também, né? Depois eu articulo isso um pouco melhor com a fenomenologia. Então, o Osório César também tem algumas teses, algumas coisas dele, né, que a gente precisa voltar, que a gente precisa considerar. O trabalho da Nise, né, é bastante conhecido. Quanto tempo eu tenho, Alexandre, ainda? Pode mais meia hora, pelo menos, tranquilo. Ah, tá bom. Pelo menos ou não sei quanto tempo eu falei. Que eu fui acelerando para não falar demais, assim. Não, pode tranquilo, tá um ritmo bom e tem bastante tempo Tá ainda. bom. Deu meia hora, Ah, pelo tá. menos. Tá. É, e aí o trabalho da Nise, né, que é mais conhecido, porque ela publicizou, porque ela publicou, né. A, a Nise, como eu falei, ela estudou fenomenologia, né. Eu gosto muito desse quadro que ela mostra, né, e que ela faz a análise da espacialidade aqui, né. Quando a gente lê, por exemplo, o Imagens do Inconsciente, esse aqui, né, ela vai falar, né, assim, de Jaspers, ela vai falar de espacialidade, de temporalidade, dessa experiência do mundo vivido, né? Isso tem tudo a ver com o que a gente estuda, né, no campo da psicopatologia fenomenológica. Então, ela analisa como o paciente, né, colocou o mundo externo, né, desorganizado, né, ali hostil, e o espaço, né, interno não tem, né, aquele furacão, aquela loucura que tem lá fora. E então ela realmente ela leu Minkowski, ela leu Jaspers, né? Ela fala de Merleau-Ponty, ela tem um trabalho extremamente descritivo, né? Quem leu casos dela observa que ela faz a descrição da vivência e ela analisa, né? A gente pode pegar mesmo, né, essa perspectiva da compreensão, né, que está muito presente no nosso trabalho, o quanto ela faz isso pela linguagem plástica, assim. Então, o quanto ela analisa o modo também de trabalhar,
né? A concentração, a ansiedade. É... Aqui a gente tem a Adelina, né? Que é uma das pacientes que eu mais gosto, assim. A história da Adelina, né? De como a Adelina foi internada, é muito interessante, assim. Ela era uma mulher, né? De baixa renda ali do interior do Rio de Janeiro. Acho que era interior, não é periferia, é ali na parte central, é interior mesmo do Rio de Janeiro. E ela tinha uma família extremamente rígida, né? Uma mãe católica, e uma relação, né, onde a possibilidade dela se colocar no mundo era bastante prejudicada pelos impeditivos, pela moralidade da família, né? Ela não teve tanto acesso a estudar, né, aos estudos, e ela se apaixona num dado momento. E a mãe a proíbe, né, de se relacionar com aquela pessoa que ela gostava. Então, é a partir daí que ela implode, né, que ela experimenta uma desorganização intensa, né? Ela tinha um gato, ela amava esse gato. Ela foi internada depois dela estrangular o gato dela, né? Então, assim, tinha uma quantidade de sofrimento intensa. Então, para além da gente pensar, né, na Adelina como uma esquizofrênica, é muito interessante pensar como a restrição do mundo se dá, né, na experiência dela. Então, inclusive a Adelina lá no filme, eu acho que vocês viram, né, que ela acaba namorando, acaba sendo ali personagem importante, né, de um triângulo amoroso. Então, ela, né, que foi internada, né, entendida como uma paciente ali agressiva, né, aderiu super bem ao ateliê de pintura, né. Vejam, eu estou falando aqui de perspectivas de tratamento que lidam com a livre expressão, né? Conhecendo também a história, trazendo essa perspectiva, né, psicossocial, fenomenológica para o trabalho da Nise, a gente sabe um pouco da história dela. E aí a Nise vai compondo uma compreensão a partir das imagens, né? Então tem aqui, né, essa pintura é uma pintura a óleo, né, que é ela ali, né, quase menina, tem muitos motivos assim florais, né? A gente vê aqui uma figura, né, que parece também de uma mulher, né, sentada, fazendo alguma coisa, ela de vestido, e é interessante, porque isso remete mesmo à história dela, né? Essa pintura aqui é uma pintura mais, não é essa não que eu queria, na verdade, né, mas tem bastante motivo floral. Tem uma história da Adelina, que um dia ela pinta, e ela pinta uma flor e ela fala, né? Então, assim, essa coisa do estar atento mesmo, né? A pequenos detalhes, né? Na psicose, assim. Ela fala, eu queria ser flor. Nessa fase, a Anise já está mais junguiana, né? E ela faz uma articulação disso com o mito de Daphne, né? Mas, assim, eu acho interessante que, por mais que a Anise vá para uma perspectiva junguiana, não é do nada que surgem as articulações, né? Tem um percurso ali de compreensão da história do indivíduo, de entender aquela expressão, né, como uma expressão do estar no mundo, né? Tem isso que a gente vem falando, né, de todos esses autores romperem com essa lógica, né, de uma interioridade psíquica, então fala da relação com o mundo, fala das tonalidades afetivas ali presentes na experiência, e aí ela articula o mito de Daphne a história da Adelina, né? Porque o mito de Daphne é a história de uma, esqueci como é na mitologia o nomezinho, uma ninfa, né? Que um deus persegue ela e aí ela foge e se esconde no corpo da terra, né? Que era em algumas versões a mãe, uma versão o pai, em algumas versões ela se torna a flor, em outras versões ela se torna fruto, né? E que tem muito a ver com o próprio percurso e a história dela. Então, também no trabalho do Osório César, é que eu não tenho imagens, né, dos pacientes, tenho a descrição de algumas histórias, alguns casos, né. Ele faz uma análise, né, por conta desse processo migratório
de japoneses para o Brasil, o quanto para alguns pacientes, por exemplo, o rompimento com a sua cultura, conflitos, né, o rompimento ali do mundo familiar é extremamente doloroso, e aí ele vai analisando o que é que vai se deteriorando no campo da linguagem, né, do pacto social ali, né, desse campo do que é compartilhado, do mundo compartilhado, né, e ele vai percebendo que as experiências culturais, as referências de origem, elas vão se perdendo por último, né. Então, eu acho isso um processo também super interessante, assim. O Hans Prinzon, ele é bem descritivo fenomenológico, né? Ele vai contando cada caso, vai mostrando os conflitos ali expressos, né? Tem uma coisa que eu queria falar, né, também da própria Nise, que a própria ideia de arquétipo também, né, dos junguianos vem da filosofia, né, arqué, que é a origem, né, assim. Então, tem esse pé na filosofia, que eu acho interessante, né? Então, a arte como possibilidade outra de... Eu não trouxe de casos meus, tá? Porque é isso, né? A gente vai deixar gravado, né? E eu acho que, para não romper com o sigilo, eu preferi trazer alguns casos clássicos e eu vou mostrar depois de obras de arte mesmo, de alguns artistas contemporâneos. A arte, né, como possibilidade outra de cuidado. Por quê? Fazendo todo aquele percurso e aquela discussão anterior, eu acho que o que é importante é a gente considerar, né, e não esquecer que a psicologia ela é tão herdeira da medicina que a gente vai para construtos, né, organicistas, biologicistas, positivistas o tempo todo. Isso, inclusive, me parece que é sempre uma tentativa de fundamentar, de autorizar o nosso trabalho como científico, né? Quando a gente se debruça sobre um trabalho, né, e vai fazer uma inspiração ali fenomenológica, estudar, né, esses filósofos fenomenológicos, a gente está, inclusive, partindo de outras possibilidades de fundamento para construção de outros construtos, né? De um outro partir de um outro paradigma, né? Então é um paradigma compreensivo, né? E não de entendimento de que as patologias, de que as questões de saúde mental elas têm uma origem ali biológica, né? Aquele texto do Foucault sobre a origem da clínica, ele também vai falar isso, né? O quanto tem sempre um traço biologicista no nosso trabalho, de associar a sensação, né, a fala, né? Então isso é realmente muito presente. Então a gente pensar a fenomenologia como fundamento mesmo, né, como o Rousseau propôs, metodológico, outro para o nosso trabalho, tem a ver com a gente, né, de fato, romper com esse ciclo, né, que entende e que prioriza, inclusive, intervenções no indivíduo, né, mesmo na psicologia, quando a gente já rompe, questiona a medicalização e tudo mais, mas o quanto a gente vai para esse lugar só da interioridade, né, do sujeito, assim. De descolar ele, né, de deslocar ele da relação com o mundo, com o social, né. Então, eu acho que as noções de compreensão, de cuidado, né, de disposição, tonalidade afetiva, espacialidade, né, eu gosto muito da ideia, né, que a Ida fala, né, ali a partir do Boys também, né, de doença como restrição da liberdade, né. Então, eu acho que esse trabalho basagliano, né, também de inserção, né, com as alunas de IAT, a gente vem discutindo isso, né, quer dizer, da pessoa ela retomar o seu contato com o mundo, né, da gente transitar com ela no mundo, da gente pensar que as possibilidades de elaboração simbólicas não estão só no trabalho individual ali, da fala, do ensimesmamento, né? Então, o quanto, eu não sei vocês, né, mas eu estou muito na febre Ferrante, sabe a Helena Ferrante? Ler a Helena Ferrante já me trouxe grandes insights, assim, né, uma verdadeira fusão de horizontes, assim, como o Gadamer fala, de coisas que às vezes eu observo que muitos psicólogos não alcançam, né, e ela consegue, através ali da literatura, né, trazer perspectivas da experiência humana, né.
Então, valorizar mesmo esse aspecto, né, da compreensão dos afetos. E a gente tem fundamentos para isso, né, na fenomenologia, no nosso trabalho, não é verdade? Então, a gente romper com essas compreensões organicistas que reduzem o sofrimento ao mero desequilíbrio biológico, né? Porque esse é o grande canto, né, ali da sereia, né? A grande cilada, né? Então, eu já vi pessoas que foram, né, no posto de saúde e receberam uma prescrição de um benzodiazepínico. Isso é uma questão de saúde pública, inclusive, né? Então, a pessoa ela fica com a mesma prescrição por anos, né? Às vezes 10, 15 anos, né? A gente já viu isso. Né? E sem a possibilidade de elaboração, de colocar em linguagem, de colocar em expressão aquelas experiências, né? Fazendo aquilo que o Basaglia disse, né? Na discussão aqui do livro, né? Que ele propõe. O quanto, se a gente vai para um tratamento que só fica na psicoterapia, né? Ou que só fica ali na articulação psicoterapia, né, remédio, o quanto isso também ainda é uma lógica manicomial, né? Porque, inclusive, eu estou colocando quase nesse lugar da interioridade psíquica, né? E do desequilíbrio biológico. Não estou dizendo que remédios não são importantes, né? Não é isso também. Mas do quanto a gente precisa considerar que a nossa intervenção precisa ser no mundo, né? Nas condições que estão, de fato, ali veladas, né? Então, tem um texto aqui um trecho do Basaglia, no texto dele, que ele vai falar, né, nesse livrinho aqui que eu falei para vocês, que são escritos selecionados. Eu acho que esse aqui é a Carta a Nova York, né? Que ele vai falar, mesmo com reformas do próprio ambiente de tratamento e tudo mais, cuidado, né? Porque vocês ainda estão numa lógica manicomial. Aí ele diz assim: quer se discutam os problemas do poder, quer se fale do conceito de autoridade, quer se recorra aos princípios democráticos sobre os quais se baseia a nova psiquiatria, quer se denomine a instituição como comunidade terapêutica, quer se defina como social o novo rumo psiquiátrico, só porque ele serve de instrumento de controle a favor do sistema, tudo isso significa simplesmente que um novo verniz foi aplicado sobre um velho jogo, cujas manobras e finalidades já são conhecidas. A instituição tolerante, ele está falando, né? Instituição somos nós dentro de certos ambientes, até mesmo de políticas públicas, às vezes, né? A outra face, a dialética, né? A denegação, então está dizendo assim, o quanto muitas vezes as nossas práticas não são dialéticas, né? A dialética da instituição violenta revela aqui a sua gigantesca eficiência artificiosa, sua função de cobertura para uma ineficácia substancial e intencional. Enfrentar os problemas reais significa pôr em discussão toda a realidade, mas neste nosso sistema social, os técnicos, e é interessante, né, porque a gente é nomeado de técnicos em vários serviços, né, ainda hoje, em qualquer setor, continuam aceitando o papel de promotores de novas ideologias que produzam problemas artificiosos aos quais se possam dedicar, a fim de que a realidade continue a aparecer e modificado a quem a sofre. A pobreza está se tornando uma indústria aqui. Trata-se de uma obra de colonização interna. Olha que poderoso, né? O cara já falava há décadas atrás, né? Com suas táticas diversas para uma só estratégia, a manutenção do status quo econômico geral. O welfare, né? A gente tem lá o welfare state, né? Políticas de bem-estar social, né? Com o velho sistema assistencial, tenta aliviar a chaga do desemprego, mas ao mesmo tempo enfraquece a força da revolta. Se depois a revolta for definida como doença, com as instituições destinadas a curá-la, então, assim, o que é isso que a gente está chamando muitas vezes de doença, né? É a revolta, é a tristeza, né? O adoecimento, né? Proveniente das condições estruturais,
Então, assim, se depois a revolta for definida como doença, com as instituições destinadas a curá-la, o ciclo estará completo e o sistema ficará protegido de qualquer surpresa, por mais algum tempo. O hospital de luxo para os pobres não é senão a face tolerante do sistema, que inventou um novo meio de sobreviver e um novo objeto a englobar, no mesmo posto de distância e de objetificação no ciclo produtivo. Quer dizer, a gente está até numa outra fase, né? Nem se tenta disfarçar, né, com serviços para curar, né, um indivíduo que na verdade não está doente, né, mas que sofre da condição em que ele vive. A gente já está numa fase de necropolítica, né, enquanto realmente é fábrica de morte, assim. Então, o que eu acho incrível, né, que o Basaglia, e penso que a Nise, né, e todos esses outros psiquiatras aqui foram no caminho, foi de desconstruir a grande falácia que é da neutralidade e da cientificidade, né? Alexandre, você está falando? Está sem som, Não, não, estava só vendo uma né? coisa aqui, pensando no rol. E Desculpa. então, assim, dessa centralidade, né, do biológico, né? Desse lugar da cura, né? Então, conceber a existência para além dessa dicotomia do psiquismo como interioridade, né? Isso vocês têm vários autores brasileiros mesmo na fenomenologia que trazem isso, né? Em oposição ao mundo como exterioridade, né? Porque aí eu preciso reconhecer que esse sofrimento ele é a expressão de uma época, de um tempo, de uma dada estrutura. Pensar a fenomenologia como fundamento para a construção de outros construtos, né? Que não os já postos pelo saber biométrico positivista. Saber que o saber biomédico tem seus limites, não é que ele não é importante, tá? Permite considerar o tratamento cuidado para além da remissão de sintomas, né? E o ajustamento às normas sociais ou a restrição do tratamento com prescrição medicamentosa. Então, colocar o lugar da arte, né, como possibilidade de expressão, de linguagem, né, de não fazer essa dicotomia, inclusive, né, de sujeito e mundo, entender as expressões. Eu acho que o caso da Adelina traz muito isso, né? O quanto o sofrimento dela é expressão, né, de uma dada moralidade, né, de uma questão de gênero, né? É muito, muito importante e muito necessário. Aí, eu pensei em trazer inclusive para além, né, de usar a arte dentro, né, de um setting, seja um CAP, seja um consultório particular, eu pensei em trazer trabalhos de artistas mesmo, sabe? Para vocês verem. Eu trouxe bem pouco, porque eu fiquei com medo de não dar tempo, né? Mas eu posso até mostrar aqui no site outras coisas, né? Eu não sei se vocês conhecem a Rosana Paulino. Alguém conhece? Não consigo ver todo mundo, né? Não. A Rosana Paulino, né, para quem é de São Paulo, inclusive, ela esteve, inclusive, uma exposição dela no Rio também, há um tempinho. Ela tem hoje obras em exposição permanente na Pinacoteca, mas o site dela tem bastante coisa, eu mostro para vocês já já. A Rosana Paulino é uma artista da freguesia do Ó, né, que é a Zona Norte, eu acho, eu sou muito perdida aqui em São Paulo com as regiões e zonas. Então, ela é também uma mulher periférica, ela é uma mulher negra, e ela faz uma arte, aqui essa faz parte de uma série, em que ela desconstrói, né, esse lugar da neutralidade científica que a gente encontrou. Eu já trouxe um pouco inspirada, né, que vocês já estavam vendo discussões lá decoloniais, então eu já trouxe um pouco essa discussão. Ela traz um lugar de um questionamento, de um reassentamento, de uma cura, né, poética aí, né, como um processo mesmo de cuidado, né, de criar ali uma construção, né, para algo que foi posto, que foi. Ela pega, sabe essas teorias, né, pseudocientíficas, eugenistas, né, que a gente teve, que fundamentaram a lógica lá proposta de hierarquia das raças, né? Então ela pega, por exemplo, essa imagem aqui, dá para ver a seta do meu mouse?
essa que tem aqui, tipo, como se fosse duas fogueiras e uma mulher no meio, né? Ela pega essa imagem, que é uma fotografia feita de mulheres, né, que foram retiradas, né, dos seus países de origem na África, foram trazidas em cativeiro, e essas fotos, elas, né, foram feitas, imagens foram feitas para mostrar, por exemplo, a animalidade de certos corpos, né? Então, ela fala o quanto tanto as teorias fundamentaram práticas sociais de exclusão e que causaram sofrimento, né? A gente sabe do Banzo, enfim, e para justificar toda uma pseudociência que se propõe ali científica, né? Objetiva, neutra, e aí ela vai demonstrando, né, que eu acho que é o que o Basaglia vai fazendo magistralmente o tempo todo, que essas ciências, elas não são neutras, né, e que, inclusive, a gente pode, sim, fundamentar, né, ciência a partir do campo das ciências humanas, né, da filosofia, como o Husserl já propunha, e aí ela faz um trabalho que é de rehumanizar aqui, né, essa mulher. Essa aqui também, né? É para rehumanizar, é para trazer ali amor, cuidado. Essa aqui, ela vai falando do silenciamento mesmo, né? Também eu acho muito legal, né? Muito rico, que ela usa técnicas ditas, né? Menos reconhecidas, digamos assim, né? E eu acho que todo mundo aí deve ter tido, né? Uma mãe que bordou, uma avó que costurou. Então, ela também pega técnicas que são consideradas menores, que são consideradas artesanatos. Porque eu estou falando, porque a gente vê uma artista fazendo uso de técnicas em que ela expressa, né, imageticamente, e que ela também reconfigura e ressignifica, traz possibilidade de reelaboração, né? Para experiências vividas, coisas que estão postas e tudo mais. E a gente usa, por exemplo, né, em contextos de oficinas de criatividade, de ateliês abertos, essas linguagens, colagem, pintura, bordado, né, são técnicas possíveis, né, em que a pessoa ela pode expressar ali, em que ela pode denunciar algo, em que ela pode elaborar, né, sentimentos, vivências, o lugar dela no mundo. É a mesma coisa do que a Grada Quilomba fez, né, nos trabalhos dela, assim. Também tem um trabalho da Adriana Varejão, que é carioca, e ela traz uma coisa que faz uma discussão estética, né? Porque eu queria que todo mundo pensasse que mesmo quem não usa a arte ou linguagens da arte na clínica está fazendo estética, né? Estética, estese, sensação, sentido, né? Coloração afetiva, né? A gente pensar, né, em todas essas terminologias. Então, ela pega uma estética, se vocês olharem aqui, um estilo, né, de criação pictórica europeia, portuguesa, e que é, inclusive, né, valorizada, assim. Eu estava falando esses dias para um grupo de estágio, vocês já perceberam, né, que quando alguém quer colocar uma louça para parecer ali uma coisa assim mais chique, mais bonita, a pessoa, ela muitas vezes pega lá, né, o seu jogo de jantar, seu aparelho de jantar, que traz uma estética europeia, por exemplo, né? Então, assim, o quanto a estética está presente nas nossas vidas, por exemplo. Porque é considerada mais bonita, mais interessante. Só que ela pega isso, ela pinta, tá? Parece realmente cerâmica. Ela pinta, mas aí, por exemplo, em algumas, pelo menos dessa série, tá? Porque ela tem vários trabalhos, né? Nessa série, ela coloca, ó, uma coisa aqui apodrecida, ferida, sabe? E ela vai, né, essa aqui também, né, tem uma história que ela conta, né, sobre essa personagem, né, esse lugar da mulher colocada, né, na narrativa, né, do homem europeu lá, colonizador, como, né, da mulher colocada nesse lugar da bruxa, né, desse perigo, né, e aí ela coloca aqui, né, uma mulher, né, segurando a cabeça, né, de outra ali. Então, eu acho que eu vou dar um stop aqui. Ah, não, vou
mostrar no site as coisas da Rosana Paulino, porque como que tira isso aqui que eu não me lembro? Não é para eu parar, é só para eu retirar Que é o esse quê? negócio aqui para eu conseguir. Para eu tirar isso aqui para eu conseguir ir para outras caixinhas de outras Ah, você tem que janelinhas tirar aqui. não sei, você quer tirar o compartilhamento e fazer de outra página, de outra tela? Não, não, não é o compartilhamento, é que eu sei que tem um jeito que a gente para aqui alguma coisa e isso aqui sobe. E aí a gente consegue ver as outras abas e clicar, porque eu não consigo ver as outras abas. Não é stop share. Talvez eu tenha que fazer. Você pode parar o compartilhamento, mudar a aba e mostrar a aba que você quer mostrar, seria É, isso? Você acho que pode eu vou ter que fazer isso. Não é que tem uma outra forma de fazer isso, mas enfim. Então, como a gente tem um tempinho, eu vou mostrar mais coisas, né, do trabalho da Rosana Paulino, por exemplo. Então tem um site aqui, ó, Rosana Paulino, depois eu mando para vocês, né? Tem várias das séries dela, tem vídeos, né? Então tem essa série aqui dos bastidores, As Filhas de Eva, né? E vocês conseguem ler sobre. Tem essa aqui, eu não me lembro como é o nome dessa série aqui. Eu acho que ainda é das Filhas de Eva, aqui embaixo. Búfala, a Senhora das Plantas, né? Tem várias coisas, ela usa várias técnicas, né? Essa artista, eu gosto muito dela. Mas, aí eu queria falar outras duas coisas, né? Pensando no tratamento, no cuidado, né? Fazendo uso dessas linguagens. A gente tem aí, né? Eu mostrei precursores, né? Que estavam bem nesse campo da saúde mental, né? Das consideradas doenças lá psiquiátricas, as psicoses, né? Então, normalmente existe um trabalho que é menos estruturado, você não orienta temas, né? Acho que isso é uma coisa também importante para quem tem interesse de começar a usar essas linguagens aí na sua prática. Então, dentro de um CAPS, por exemplo, acho super interessante a ideia de construir ateliês abertos, né? Onde as pessoas elas podem se expressar, onde elas podem criar. Por quê, né? Se você coloca um tema, a pessoa está trabalhando um tema específico, né? Então, ela não consegue se expressar ali. E é muito mais interessante essa ideia de um ateliê aberto, mesmo que você não tenha lá dentro do seu equipamento, né, que você trabalha, uma sala que seja só ateliê, pode ser mesmo uma sala que faz grupos e que você leva materiais, né, mas deixar essa expressão livre, né. Uma outra possibilidade é como é o trabalho de arte e terapia, né? Quem fez arte terapia no campo da Gestalt sabe. Tem também, né, o trabalho das oficinas de criatividade, né, que nasceram aqui em São Paulo com a Cristina Cupertino, né, que a gente aqui na universidade usa bastante, onde a gente trabalha com temas, né? Só que nas oficinas de criatividade você não vai trabalhar com técnicas, na arte terapia você usa técnicas específicas porque você entende que certas técnicas têm certas propriedades terapêuticas. Eu particularmente não gosto, eu acho que isso é uma tentativa de parecer com um método médico, sabe? De que você prescreve um tipo de medicamento, você prescreve um tipo de técnica. Mas, obviamente, acho que tem coisas bem interessantes nesse campo que fundamentam, assim, né? A discussão e que eu respeito, porque eu acho que vem de uma experiência aí, né? Então, por exemplo, você começar um grupo, seja numa escola, né? Seja com pacientes com depressão, seja um grupo de mulheres, um grupo de homens, então você começar com materiais que o uso vai deixar a pessoa menos constrangida, por exemplo, colagem, né? Depois fazer pintura livre, né? Nada figurativo, porque as pessoas ficam achando que tem que desenhar e pintar
realisticamente, porque inclusive isso é um cânone europeu e cartesiano, né, de supervalorização da expressão realista, mas enfim, é uma grande discussão. E é por isso que as pessoas têm isso realmente em mente. Então, você pode realmente usar alguns materiais que deixam as pessoas mais livres, mas, por exemplo, né, quando a gente sai desse campo aí das chamadas psicoses, você pode trabalhar com temas, né? Numa perspectiva das oficinas, ou mesmo de uma arte-terapia, eu trabalho com isso, com temas, mas assim, primeiro eu começo com temas mais abertos, né? Onde as pessoas possam se apresentar, onde elas possam escolher como elas querem se expressar. A partir do que vai se apresentando, né, ali com os fenômenos ali, né, fenomenicamente, aí eu vou escolhendo novos temas, mas assim, eu nunca estruturo a priori para 2, 3 meses temas que eu vou trabalhar. Por quê? É o que aparece num grupo, num encontro, então a gente vai construir uma consigna nas oficinas, né, para a pessoa trabalhar em cima daquele tema, né? Só que na consigna você não tem algo que é totalmente diretivo. Você tem alguma frase-chave onde a pessoa vai trabalhar um tema, por exemplo, traça teus caminhos, né? Quando eu faço oficinas de criatividade com os alunos do 4º ano, que eles vão escolher estágio, e que na disciplina eu quero apresentar para eles as oficinas, como eles estão, né, no último ano, eu já passei ali 1 ano com eles em disciplina, já conheço, eu peço para eles, na oficina, trabalharem, traça os teus caminhos, aí eu trabalho com lã, com pintura, e aí as pessoas ficam, mas professora, como assim, traça teu caminho? O caminho, é o caminho da minha vida, é da minha história, da psicologia, eu deixo livre, né? A Cris, né, a Cristina Cupertino, ela diz que isso é importante para você, ao mesmo tempo, ter um tema, mas você deixar ele aberto o suficiente para a pessoa se colocar da forma que ela quiser, né? Então, um trabalho com recursos da arte, com grupos, né, que as pessoas têm ali a capacidade da linguagem verbal um pouco mais preservada, é interessante trabalhar com temáticas. Só trago isso para vocês, né? Não percam de vista esse princípio fenomenológico de que a gente parte daquilo que se mostra. Então, a gente vai criando temas e consignas que ficam abertas para as pessoas se colocarem da forma que quiser, né? E, ao mesmo tempo, também as pessoas podem mudar o tema, né? A gente pode também construir outros processos, né? De com o grupo, pensar o que a gente vai escolher. No consultório, quando eu estou nos processos psicoterápicos, eu também uso, né? Então, às vezes a pessoa ela vem trabalhando um determinado tema, contando, falando sobre si. E aí, num dado momento, eu convido ela, né, se ela quiser, claro, para expressar aquilo de uma outra forma. É sempre muito interessante, né, porque traz desdobramentos, né, de compreensão, né, naquilo que o verbal muitas vezes para, né, porque nós somos herdeiros aí de um mundo cartesiano, né, então tem uma tentativa de controle muitas vezes, né, no verbal. Então é uma outra forma, estou trabalhando lá em psicoterapia com a pessoa, tem um tema surgindo, é um tema que vai e volta, mas para a pessoa expressar, né, de uma forma livre. Pode ser com argila, pode ser com pintura, pode ser com colagem, enfim, então tem mil possibilidades, né? Mas isso já é um outro tema, assim, né? Para uma outra fala, né? Para pensar em formas de estratégias de uso, né? Mas aqui o que realmente eu quis, né, enfatizar com vocês a gente está partindo de uma perspectiva aqui teórica que questiona, obviamente, o positivismo, essa objetividade, essa neutralidade, e nos dá, né, fundamento para outros construtos e para outras possibilidades de trabalho, né? E para essa possibilidade do trabalho com a linguagem, com os afetos, expressa por essas linguagens aí, né, das artes. E que, inclusive, há muitas formas de fazer arte, né? Você não precisa ter técnicas, né? Inclusive os modernistas vão tentando romper, né? Cada vez mais com uma série de técnicas. Então uma possibilidade de linguagem muito interessante da gente trabalhar assim, né? E que rompe, inclusive, com essa ideia, né, organicista e coloca ali a possibilidade de compreensão pela linguagem, por uma outra linguagem que não a verbal,
da experiência da pessoa com o mundo, né, e do seu sofrimento, e das suas possibilidades de criação, né, e de reinvenção. Então, eu acho que eu particularmente gosto das artes visuais, né? Claro, podem ser outras linguagens, assim, das artes, mas eu acho que ela tem uma possibilidade e uma liberdade muito maior do que o verbal, às vezes, né? Enfim, é isso. Falei muito, queria ouvir vocês, conversar. Tá ótimo, professora, obrigado. E foi muito Eu bom agradeço. poder ouvir uma reflexão sobre o campo da saúde mental, que é um campo também que me interessa, que eu já atuei, e com tanta riqueza, trazendo artistas, autores, e lembrando que isso aqui é só uma apresentação de 1 hora, né? Esse é um tema muito maior que se desdobra, que a professora vai ter oportunidade na especialização de poder estar trazendo mais elementos. Mas a gente já tem algumas perguntas no chat. Enquanto isso, já agradeço aí quem está online, temos 157 pessoas, estão com a câmera aqui, a Daiane, a Ana, a Flávia, né? E lembrando que essa apresentação de hoje está sendo gravada, ela vai para o YouTube, tá? A apresentação do professor Joelson, umas 3 semanas atrás, né, por conta do carnaval também, 3 semanas mais ou menos, já está no nosso YouTube hoje. A apresentação da semana passada, do professor Arthur Chagas, vai essa semana, e da professora Mércia semana que vem. E semana que vem nós temos o último encontro gratuito, aberto aqui, com a professora Renata, né? Ao final aqui da apresentação, eu menciono. Mas eu vou aproveitar agora e entrar nas 2 perguntas que foram feitas até o momento. E, como eu disse, se alguém quiser abrir o microfone e falar, é só avisar aqui no chat ou levantar a mãozinha ali que eu abro o microfone, ou já abro todos, né? Acho que agora o mais importante é deixar ali mais a parte da apresentação fechada. Então, vou deixar aberto aqui para quem quiser. Cadê? Quem quiser abrir o microfone e perguntar, pode fazê-lo. Só que, só enquanto isso, tem 2 perguntas, uma da Mayra e outra da Vanessa Salles. Pelo menos eu identifiquei essas 2 perguntas. Se alguma aqui se perdeu, eu peço para a pessoa postar ou avisar, ou até fazer a pergunta. E vou colocar aqui no chat de novo a pergunta da Mayra, mas se, Mayra, você quiser perguntar, né, ampliar a pergunta, fica à vontade. De qualquer modo, Mestre, a pergunta era, os precursores citados trabalharam apenas com esquizofrenia? É aquele slide que ela postou quando tinha os três precursores, O né? Resprinzon, né? O Osório César e a Anísio. Isso. Quer comentar? Eu estava vendo aqui. Sim, Mayra, eles realmente, especificamente, trabalharam com psicose, né? Com esquizofrenia, assim. Porque eles estavam dentro de hospitais psiquiátricos, né? Então, eles realmente trabalharam, né, com essa perspectiva. Tem uma curiosidade também que eu acho legal. Vocês sabem que lá a gente conhece o teste do Rorschach, né, Rorschach. Ele, antes de fazer todo aquele trabalho que a gente conhece estruturado, ele também fazia um trabalho que era livre, né? E depois é que foi feita uma categorização, né? Pensando mesmo naquele pressuposto da saturação, né? De que tem coisas que se repetem, enfim. Mas eu lembrei disso, né, quando vocês perguntaram. E não era com pacientes com esquizofrenia, né? Eram trabalhos feitos com pacientes vindos da guerra, com os traumas de guerra. Olha que interessante. E, Mestre, dentro disso você comentou, né? E pegando a pergunta da colega, historicamente, normalmente, a atuação junto aos ditos loucos, esquizofrênicos, abre um campo de estudo ou percepção que, na verdade, atende à clínica de modo geral, né? O próprio trabalho do Carl Rogers, quando ele vai junto ao Eugênio Gendler trabalhar com esquizofrênicos, né? Estudo psiquiátrico, ali também a abordagem central da pessoa se expande, toma, né, o que ela é hoje em dia no mundo todo. Então, na verdade, que é uma quebra dessa noção de que há o normal e o patológico, né? E aqueles sujeitos são tão, né, tão lunáticos, ou tão de outro planeta, ou então um modo de ser tão absurdo. Não, eles têm algo de todos os nossos modos de ser, mas com qualidades, tonalidades, forças, digamos, bem mais acentuados por vezes. Mas é quebrar esse lugar paradigmático, né, da loucura, e sim como um certo lugar de uma possibilidade da existência humana, muito mais como uma matriz do que uma dicotomia, do que escaninhos. Então, normalmente, né,
esses pesquisadores, essas pesquisadoras, quando atuam com essas pessoas ditas esquizofrênicas, ali abre todo um campo de estudo que vai atender a toda a prática clínica, né, daqueles profissionais, vai criar uma reformulação do modo deles de se aproximar, de ouvir, de escutar, de algum modo, poder estar junto às últimas consequências. Né? Então, eu acho daí a importância desses autores, como você trouxe ali, terem atuado com os ditos esquizofrênicos. Né? Uhum, é. O sintoma como uma hipérbole, né? Então, da mesma forma que a expressão, né, pictórica lá da Adelina falava da vivência dela com o mundo, você pode estar com um paciente, né, no consultório, né, no ambulatório, né, que lida normalmente ali com as ditas neuroses, né, dentro dessa terminologia. E também a expressão fala disso, então é a espacialidade, os temas, o modo como está posto ali o material, o quanto isso desvela algo da experiência no mundo da pessoa. Né? Eu estou rindo ali do comentário da Mayra, né? Uma coisa diferente, sobretudo, bem orgulhosa por acertar o meu nome. É isso, Mayra, a gente se esforça aqui para acertar os pronomes, os nomes, né? Acho que é o mínimo que a gente pode tentar fazer, mas, se errar, a gente também corrige. A segunda pergunta aqui, da Vanessa. Eu tenho uma pergunta, e, por exemplo, nos casos dos transtornos psiquiátricos relacionados ao uso de álcool e outras substâncias psicoativas, quando a equipe multiprofissional propõe tratamentos, terapias, grupos, mas o paciente não adere e tem apresentado riscos para si, para a família e para a sociedade. O que fazer para evitar as internações e cuidar desse paciente? É uma pergunta importante, né? É porque eu acho que mesmo, né, o tratamento com recursos, né, com a linguagem das artes, também não pode entrar no lugar da técnica, né, desse tecnicismo, pelo menos, né? Porque técnica é algo bem mais amplo. Não dá para entrar nesse lugar do tecnicismo, né? Quer dizer, faz sentido para aquele paciente, né? A importância, né, do vínculo, né? Eu acho que do modo que a gente se aproxima do paciente. Então, eu acho que nem um suposto trabalho humanizado, ele pode também ser um trabalho obrigatório, né? Tem uma experiência, né, do Rio de Janeiro e que, né, foi ali no próprio espaço do Engenho de Dentro que se criou, que é o espaço aberto ao tempo, né? Que é a ideia de você trabalhar com pessoas em crise sem contenção, né? Ou de reduzir o número de contenção, né? Quando a pessoa está se colocando em risco e de já dar outras possibilidades de expressão. Então, fiquei pensando nisso, né? Mas esse é sempre um acordo trabalhoso, né? De pensar como lidar, né? Com quem não adere, assim. Eu trabalhei em Recife, em Jaboatão, na verdade, né? Com programa, né? De atendimento a usuários de crack. E eu trabalhei, né? Numa modalidade que é parecida com a equipe, né? Ali do consultório de rua. Então, eu cansei no sentido assim, né? Uma experiência muito grande de receber chamados, né? De busca ativa de mães, né? Ali com filhos que fizeram um uso intenso de crack, né? Que estavam na crise. E a abordagem nunca foi de ser algo obrigatório, né? Mas da gente se aproximar, da gente se apresentar, de deixar em aberto, para a pessoa aderir ou não, né? A lógica mais parecida com a do CAPS, né? Porque não era um programa exatamente do CAPS, né? Era um outro. Então, eu acho que tinha esse lugar da gente continuar fazendo visita, de vincular, de muitas vezes cuidar da família, né? De cuidar no território, né? Então, com os alunos de AT também, eu acho que a gente tem que ir para o território, né? Às vezes a pessoa ela não quer ir para o grupo, para a psicoterapia, mas ela aceita conversar com você, e assim, é a ideia de que a pessoa ela vai precisar querer, né? Então, aconteceu particularmente na minha vivência de alguns pacientes, né? Vivenciarem um processo de, num dado momento, fazer um uso tão intenso e tão abusivo, que ele percebeu que estava ali numa situação de risco. E aí ele adere, e aí a família liga para a gente. Mas a gente mantinha um vínculo ali com a família, né? Pensando que quando cuida da família, cuida também, por exemplo, de um usuário de drogas, né? Que faz um uso abusivo. Porque todos nós usamos drogas, inclusive, né? Essa é uma discussão.
Não sei se eu respondi, acho que sim. São perguntas interessantes, né, que as pessoas estão colocando, porque é exatamente isso, né, essa noção entre normal e patológico, entre uso abusivo, né, de substância, como você coloca, né, a linha é muito tênue, né, a linha entre a dita loucura, os quadros patológicos, uso abusivo, o que é abusivo, o que não é, o que é substância proibida, e essa é uma discussão política, por um sentido, ao mesmo tempo fenomenológica, né, de compreender os fundamentos do fenômeno, o fundamento que estrutura isso e as possibilidades que se dão a partir dali, né, atravessado pelo horizonte histórico que é o nosso. Então, são perguntas, são muito boas, mas difíceis de serem respondidas, né, pontualmente, né? Elas são realmente muito amplas. Eu acho que é Eu indissociável acho que pensar. a discussão da saúde coletiva e da fenomenologia vai nisso, de pensar essa gestão do cuidado, né? Então, e o que é cuidado? E o que é cuidado para mim? E o que é cuidado para o outro, né? Então, assim, essa ideia de que o outro tem que ser ali normalizado, quer dizer, faz sentido mesmo para o outro? Ele vai querer continuar usando, né? Então, é pensar, né? O quanto às vezes a gente pode ser invasivo, né? Mesmo numa pressuposição de cuidado. Então, eu acho que a discussão da noção de cuidado, se a gente analisa profundamente a reflexão do Bosch, traz princípios para a gente refletir em cada contexto muito bem, né? Isso que o Alexandre falou. Legal. Tem mais uma pergunta aqui da Regina, que foi: você tem exemplos de como a arte ou atividades artísticas te ajudaram na prática clínica? Imagino clínica ampliada, né? Pode ser grupos, pode ser dispositivos de saúde. Algum exemplo que te vem aí agora? Eu não trouxe casos meus, né? Porque eu fiquei preocupada com essa questão do sigilo, como a gente está num encontro que vai ficar gravado, né? Mas tanto nas oficinas, né, como nos trabalhos livres, eu trouxe ali o exemplo, né, da Adelina, da paciente Danise, porque a possibilidade de expressão, né, de pintura, de modelagem, né, e o Osório César também, né, e os outros, né, autores que fazem uso, né, como Hans Prinzon, fizeram desse tipo de trabalho, demonstra que a possibilidade de expressão despotencializa o sintoma, né? Então, um pouco do que o Alexandre falou, né? Quem está em sofrimento psíquico intenso, né, e tem considerado ali, né, uma dada patologia, na verdade a pessoa experiencia o que todos nós experienciamos, né? Porque viver é viver riscos, né? É viver sofrimento, né? Na perspectiva que a gente está. Só que tem um sofrimento que às vezes ele é extremamente intenso, né? Então, poder colocar em linguagem, né, assim, aquilo dá a possibilidade de expressão, de elaboração. É como na fala também. Na medida que eu falo, eu vou me dando conta, os sentimentos vão ganhando novos contornos, né? Então, pintar, expressar, também é uma forma, né, de colocar ali as questões. E quinta passada, dia de quinta, eu tenho um grupo de oficinas, né? Então, as alunas, elas passam 6 meses vivenciando para fazer, inclusive porque eu digo que é muito intenso, então, assim, eu acho que não dá para você fazer sem em algum momento experimentar. E a gente trabalhou com pintura e alguém fez uma imagem, assim, né? Supostamente muito simples, e brincou, eu não sei desenhar, e, né, o grupo ia rir, eu disse, não, mas não é a questão, então todo mundo se ligou ali. E aí a pessoa começou a falar, e aquela imagem, que não era uma imagem, né, com um rigor técnico, né, de quem trabalha com pintura, por exemplo, tinha uma potência de afetos, de histórias, de narrativas, né, tão intensa, assim, né, e ela pôde expressar isso. Então, a Nise falava isso, né, então, a questão do delírio, né, que aparece muitas vezes também na imagem, na construção de uma imagem, o quanto você vai conseguindo ver de perspectivas, você vai reconfigurando, você vai elaborando, né? E nem tudo precisa ser verbalizado, né? Eu mesma fiz, né? Também processo terapêutico, né? Que eu tinha ali uma arte terapeuta, e foi muito importante. Às vezes, colocar em imagem algo que eu acho que eu passaria muitas sessões falando, assim. E me trouxe a possibilidade de expressão, né? De uma angústia, de um sofrimento. Agora, já aconteceu comigo de uma paciente que tinha um diagnóstico de depressão e era um grupo, ela tá ali fazendo uma imagem
E aí ela queria, a gente estava trabalhando também com vela derretida, cera, e ela fez um coração, né? E na medida que ela fez um coração, ela quis colocar a cera derretida, depois ela inventou de pegar uma vela pequena e derramar. Só que o limite que ela tinha feito, né, com relevo, não conteve a cera da vela. E aquilo foi tão intenso para ela, e ela chorou tanto, né? Porque ela disse que era assim que ela vinha se sentindo, né? Esborrando, transbordando, assim. Então, é a possibilidade de dar sentido no mundo, né? Daquilo que às vezes não cabe nem em palavras, né? Cabe quando a gente vai para esse lugar poético, que, inclusive, nessa perspectiva da poesia, que faz parte do nosso trabalho, a possibilidade de criar imagem, né? Tem uma potência afetiva muito grande. E a gente sabe que a gente é a linguagem, né? Heidegger, em A Caminho da Linguagem, fala, né? Que a linguagem funda mundos, né? Eu não só descrevo, como eu tenho ali, né, novas possibilidades de insight, né? E a pessoa olhou e fez assim, nossa, né? É isso. Então, eu acho muito rico, né? Eu acho muito poderoso, assim. Não sei se eu consegui expressar um pouco, né? Do que a pessoa queria saber. Pessoal, e lembrando que vocês estão com a possibilidade de abrir o áudio, né? Se não quiserem abrir a câmera, mas quem a gente respondeu, o pessoal está aqui agradecendo, quem a gente respondeu, você respondeu. Mas se quiser complementar, trazer alguma coisa, pode ficar à vontade, abre o áudio, dialoga aqui com a Messi. A gente são 8h40, a gente tem mais 20 minutos aí. Ainda tem a pergunta do Theo e de mais uma pessoa aqui que eu já anotei. Lembro também que eu coloquei, já foi posto, né, o link de presença do evento aqui, tá no chat, está de novo. Então, se alguém não clicou no link de presença, está de novo aqui no chat, se tiver no celular, é bem simples ali, é basicamente o nome, se quiser dar mais alguma informação. O pessoal está agradecendo. Agora a pergunta do Theo, então. Ah, Oi, Marina. Oi, Marina é nossa Alexandre, eu coordenadora. Quer consegui. falar agora, Marina? Olá, Mércia, tudo bem? Oi, tudo bem, Marina? Desculpa, peguei um trânsito horrível aqui em São Paulo, tô até parada aqui para conseguir me deslocar. Fui escutando no carro, queria agradecer primeiro a Mércia pela aula maravilhosa. Vou ter que ter essa aula no nosso café para ver as imagens todas. E que infelizmente eu tive que ir escutando no carro. Mas eu queria fazer um paralelo com a questão imediata. Por que a gente chamou a Mércia para dar essa aula e também participar da pós? Porque ela trabalha com uma expertise que é muito interessante, que é poder trazer com um lugar mais de doçura, que é a arte, a expressão imediatamente artística da poiesis, o aspecto que às vezes no mundo da, da saúde é muito biologizante. Então, ter essa quebra e dar a expressão da fala, da expressão do pintar, da expressão da pessoa poder se colocar, inclusive basar nos seus contornos, da forma como que ela está ali se portando, é muito organizador. Então, isso que a Mércia traz na experiência dela com a T, com as oficinas de criatividade, é extremamente rico e diferenciado, inclusive para as pessoas que trabalham com equipe multidisciplinar em fenomenologia voltada a aspectos da saúde, porque dá uma sensibilidade que acaba favorecendo, inclusive, a gente tocar tanto a equipe como a pessoa de uma forma mais imediata. Então, eu só queria agradecer, pedir desculpa, porque hoje realmente não deu para chegar e acompanhar junto com vocês. E é um pouco isso. Alexandre, eu vou dar a palavra porque eu sei que tem mais 2 perguntas aí. Um grande beijo. Obrigado, Marina. Marina, botei no chat, né? Ela é nossa coordenadora pedagógica do curso, uma colega incrível, um profissional que está em vários campos de atuação, né, na capital de São Paulo, e articuladora desse curso, de vários professores. Então, a força desse curso é conseguir dialogar com profissionais que estão na ponta, que estão atuando,
que estão realizando experimentos no campo da fenomenologia existencial nos mais diversos campos de prática, né? Da pesquisa, da clínica, do plantão psicológico, do hospital. Exato, Né? exato. Pode A falar. ideia a ideia é justamente essa, a gente ter um número mais diferenciado de profissionais que têm uma atuação fenomenológica ou que favoreça esse aspecto que a Mércia traz imediatamente da narrativa, né, seja pela expressão artística, seja pela forma como conduz a expressão do que se passa, que acaba sendo muito interessante. Bom, acho que a Mércia está falando, eu estou lembrando de um colega nosso da Fiocruz, que trabalha com questão, ele é historiador, ele não trabalha diretamente com fenomenologia, mas ele trabalha com narrativas, e ele traz muito isso, né, o poder de você dar expressão e contar o que se passa na história, o quanto que isso é identitário para as pessoas, e a Mércia traz a questão do território, então eu fiquei imaginando muito esse diálogo entre a Mércia e o Carlinhos, que atua na Fiocruz, justamente nesses pontos que a gente vê muito em Seminário de Zollikon, a questão da temporalidade e espacialidade imediatamente, o quanto que remete aonde a gente se encontra. Acho que tem uma série de discussões muito legais que quem participa do curso vai conseguir fazer essas costuras de um jeito muito cuidadoso para se aproximar das suas práticas. Falei demais aqui, já vou levar bronca do Ale, que eu tô tomando muito tempo. Vamos aproveitar, Mércia. Obrigado, Marina. E a gente tem um tempinho ainda, tem 3 minutos, hein? Qualquer coisa passa um pouquinho, porque é importante esse diálogo mesmo, né? A gente já tá fechando, pessoal, mas ainda tem 120 pessoas aqui. Vamos aproveitar esse final. Uma pergunta do Theo, que foi: um quadro patológico pode progredir numa psicopatologia em grau grave de agressividade? E lembrando, Theo, se você quiser abrir e fazer a sua pergunta também, fica à vontade. Mas você conseguiu ver aqui, Mércia, a pergunta? Sim, sim. Eu não sei se eu entendi exatamente, né, a pergunta dele. Mas é que eu fiquei pensando, né, assim, de casos que eu já vi, né, e também de autores que colocam, que eu acho que a gente tem essa fantasia também, né, da loucura associada a um lugar de perigo. E não necessariamente uma coisa está associada à outra, né? Então, por exemplo, esses vários pacientes da NISE, vários foram considerados perigosos, né? E depois eles desenvolvem, né, uma outra relação. Então, assim, o quanto é aquela coisa do duplo, né, da doença que o Basaglia fala, né, e que vem também de uma discussão russeliana, assim, de tipo, será que a pessoa ela é agressiva ou tem algo que produz ali agressividade nela, né? Essa é uma coisa que eu fiquei pensando de colocar como questão. Então, será que teve alguma intervenção ali que foi danosa, alguma questão, né? Então, eu nunca esqueço a história da paciente da Nise, que a Nise foi presa, né? Não sei se vocês sabem, lá na era Vargas ainda, eu acho, porque ela foi acusada de ser subversiva por uma enfermeira do hospital que ela fazia residência e ela morava. E aí tinha uma paciente que ela meio que designou assim, né, inclusive pensando que era produtivo para a paciente, de cuidar das coisas dela, né, e levava café para ela e tal. E aí essa enfermeira fez a Nise ser presa, né? E essa paciente ficou muito irritada, né, muito brava com esse acontecimento. E ela deu um murro nessa enfermeira. Então, assim, tem uma coisa de achar que na loucura não existe um entendimento, não existe uma compreensão, e que mostra, né, que ela tinha ali um entendimento, e de que o comportamento dela foi uma reação, né? Então, algumas pessoas têm vivências, né, de em algum momento um paciente ser agressivo, então, assim, é agressivo com a família, né, que é onde produz ali o sofrimento intenso. Então, eu fiquei pensando nisso. E agressividade todos nós temos, né? Inclusive o Basaglia, naquele trecho que eu li, ele fala, né? Que a revolta, se contida e nomeada como doença, ela abafa algo que poderia gerar indignação e transformação social, né? Também, assim. Estou dizendo que toda agressividade, é que a agressividade é diferente de violência, né?
Ô, Mestre, e lembrando também como a própria, né, os corpos perigosos, né, construídos histórico-socialmente, né, a pessoa travesti, a pessoa em situação de rua, o menor conflito com a lei, são todos, né, corpos perigosos e apontados como aqueles que devem ser, o dito louco, né? Hoje, inclusive, acho que vai ser na Globo, né, que vai passar um programa mostrando como as travestis buscam possibilidade de emprego, inserção social e como é tolhido, né? Eu acho que eu contei, desculpa se eu estar repetitiva, eu moro aqui em Copacabana e sempre aquela história, né, do cidadão de bem, o pessoal classe média, travesti é bandida, rouba, comete delitos, mas quando o Burger King, aqui na Avenida Copacabana, contratou algumas, os grupos de Facebook de Copacabana tinha gente lá indignada, não vou mais ao Burger King, porque agora tem uma travesti trabalhando, né? Eles nem falam assim. Mas, ou seja, se consegue um trabalho, boicota aquela instituição. Se não consegue um trabalho, vai para a prostituição, olha, gosta de prostituição, não gosta de trabalhar. São mecanismos muito perversos aí que, se a gente não estiver atento, a gente vai dizendo, são corpos perigosos, são violentos, devem ser presos, trancafiados, medicalizados. Não? E que aconteceu com as mulheres, né? Qualquer mulher que rompia ali, né, com um lugar de subserviência era entendida, né, como agressiva, era internada. Eu trabalhei com crianças em situação de rua, né? Uma vez teve uma criança que me chamou muito a atenção, que ele era muito arredio, muito ranzinza, não dava contato da família para a gente ir visitar, porque a gente começava brincando com a criança na rua, desenhando, e era incrível, porque chegavam até os adultos, assim, fascinados e queriam brincar também, né? E aí a gente fazia alguns passeios periódicos para construir ali um vínculo, e a gente levava eles à praia, né? Eu sou do litoral norte, assim, sou do lado de Olinda, Paulista, é o nome da minha cidade. E aí do lado de Paulista tem Igaraçu, depois tem Itamaracá, né? Ali tem Abreu e Lima, depois tem Itamaracá. A gente levava as crianças para Igaraçu, né? Porque lá tem uma praia que se chama Mangue Seco, que o nome é Mangue Seco porque demora muito para a maré subir, desculpa, subir, e então não tem um risco de afogamento, assim. E esse menino, que era, assim, muito brabo, sabe, muito agressivo, não sei o quê, esse menino foi com raiva, levou cola, né, que a gente tinha um acordo que não podia levar cola, e aí os meninos ficaram chateados, pô, não respeita a tia, não respeita o tio, né, e aí, quando chegou na praia, o educador pegou a cola, escondeu e jogou fora, e ele ficou muito chateado. Aí ele foi, as meninas brincaram de bola, ele irritado. Aí ele foi passando isso. Quando chegou no final do passeio, que a gente estava almoçando, né? Porque aí a maré começa a subir, e aí a gente voltava para o centro do Recife com eles. Esse menino, assim, o lugar do lúdico e da fantasia voltou de uma tal maneira que ele começou, era um medo de tubarão. Ai, tia, será que aqui tem tubarão? Eu morro de medo. E assim, entrou uma criança frágil, assim, em cena, né? E então eu acho que é isso, né? Eu fico braba também se eu tiver motivos para ficar, né? Vocês não? Eu acho que se tiver, né? Então, para a gente contextualizar isso que o Alexandre falou faz total sentido. Então, e tem uma última... E sobre uma última perguntinha que tinha, né, sobre como o tratamento beneficia, eu contei aquela história, mas assim, eu acho que aquela imagem que eu trouxe da Rosana Paulino não é num tratamento terapêutico, mas eu acho muito rico, né? Muito rica a imagem, porque veja, ela pega uma experiência dolorosa de corpos não humanizados, né, animalizados, né, nesse processo da escravidão, e ela reumaniza, ela confere sentido, é belíssimo você olhar para as imagens que ela constrói, né? Imagina você experienciar isso, né? De desenhar, de bordar, de falar de uma experiência vivida e retomar ela, recriar, recompor, né? Então, a potência está aí. E, Mestre, eu tenho uma última pergunta aqui, então, a gente está caminhando para o final, que é da Arlinda. É uma pergunta até grande, mas abri aqui no chat, postei de novo. Ela perguntou, primeiro, ela agradece pela apresentação, né? Obrigado também, Arlinda, por estar aqui com a gente. Como lidar com a tensão entre uma atribuição diagnóstica advinda de critérios biométricos, por exemplo, classificação do DSM-5, que instituições separa grupos tentando homogeneizá-los, e a livre expressão artística fenomenológica? Esse exercício seria um malabarismo na prática da abordagem psicoterapêutica fenomenológica? Dito de outra forma, se o deprimido vem do CID-11 e está em um grupo terapêutico institucional de deprimidos,
sempre caberá dúvida fenomenológica quanto a essa tentativa de agrupamento? Não, né? Como fica a interdisciplinariedade neste esforço de trabalho fenomenológico? Boa pergunta também, né? Sim, é importante. Eu me lembrei, né, de uma ex-aluna, a Carol, não sei se ela está por aqui, ela está formada já, e aí ela tem trabalhado aqui em São Paulo hoje, né, com reabilitação, né, num centro de reabilitação para pessoas com necessidades especiais e tal. E tem uma coisa que mudou, ela fez oficinas de criatividade comigo, ela disse que tem uma coisa que ela estava analisando, né, o trabalho dela, às vezes se sentia despotencializada, e aí uma colega um dia falou uma coisa muito importante, assim, que depois que ela chegou no serviço, pararam de fazer grupos por categorias, né, de síndrome de Down, de não sei o quê, e os grupos começaram a ser temáticos, de alimentação, sabe, assim, então, eu acho que a gente precisa tensionar, né, como é o nome dela, da pessoa que fez Arlinda. Arlinda, né, eu acho que a gente precisa tensionar, eu já vivi isso em serviço também, né, das coisas estarem postas, às vezes numa lógica muito manicomial, né, mesmo que o serviço seja territorial. E eu acho que a gente precisa tensionar, né? A gente causa incômodos também. É, e assim, a gente tem uma experiência, né, Marina, com psicodiagnóstico interventivo aqui em São Paulo, né? Que também é uma prática que surge para questionar essa tradição, né, da patologização. Sim, Então, o psicodiagnóstico interventivo a gente faz com as crianças e com famílias, integra família e criança, né? E já considera que não é a criança meramente, né, o problema. A gente já estabelece uma relação desde o início para os pais entenderem que eles vão participar, que eles precisam se implicar, que a gente está cuidando da família. Eu, particularmente, não crio diagnósticos. Agora, é claro, né, muitas vezes tem criança que está com depressão, né? E, ao final, eu nomeio isso, sim, né? Eu acho que, e o próprio Basaglia fala isso, estou autorizada pela nossa grande autoridade. Ele está dizendo que não é que a gente vai desconsiderar também, né, as patologias, assim, mas a gente também vai partir de um princípio que isso é consenso, né? Que eu acho que também é o que o Ferreira e o Amarante falam, assim. E é isso, às vezes a gente está no serviço e as pessoas vão querer que nomeie, né? Agora, às vezes a gente também pode tensionar, né? Porque tem certos diagnósticos, que eu já vi crianças chegarem com diagnóstico, eu digo, gente, não, né? Tem uma tentativa o tempo todo de colocar na caixinha, assim, né? E isso não dá conta, né? Às vezes, inclusive, o paciente ele tem sintomas neuróticos, né? Em algum momento ele tem um delírio, quer dizer que hoje eu estava discutindo isso com os alunos também, né, na clínica escola. A gente vendo lá os pacientes, aí os alunos viram algum paciente que tinha ali, tinha delírios auditivos, alucinação, né? E aí todo mundo ficou com medo. Eu disse, gente, é porque a pessoa teve uma alucinação, né? Que quer dizer que ela, tem um quadro grave, e mesmo assim, vamos considerar, né? Aí a gente via que tinha uma condição de desemprego, de pobreza, eu disse, vamos também colocar ela no AT, né? Tinha uma outra aluna que era do AT, eu disse, vamos colocar ela no AT, no acompanhamento, né? Essa pessoa. Então, eu acho que eu não tenho muitas respostas, mas eu acho que a gente tensiona, causa incômodos, faz proposições, entende também, né, qual é o contexto e o território que a gente está. Eu sempre falo, não deem a cara a tapa sozinhos, né? A gente precisa fazer as coisas coletivamente também. É isso. Legal, maravilha, professora. E semana que vem a gente vai ter um encontro, só lembrando aí, com a professora Renata Capelli, as compreensões de saúde e a constituição da rede de atenção psicossocial, né? Atentem para a relevância desses debates e da discussão, que vai ser um mote da formação como um todo, né? Semana que vem também, 19 horas, no mesmo link. Oi, Marina, pode falar. Desculpa para interromper. A Mércia trabalha muito com a professora Renata, trabalharam muitos anos juntas na mesma universidade, então, assim, é uma troca de figurinha muito intensa desse grupo. Acho que vai ser bem legal a Renata vir depois da Mércia, justamente por esse ponto de trazer a questão das práticas, que a Mércia falou bastante hoje. Sim.
O corpo dos Com professores... crianças, né? Oi? Exatamente. Ela trabalha com saúde mental e infância, né? É bem legal o trabalho. Assim. Sim. Então, pessoal, a gente está caminhando aqui para o final. Se a Marina quiser dizer mais alguma coisa, eu agradeço. Todo mundo está logado aí, a gente tem 100 pessoas ainda. Novamente, o evento foi um sucesso. A proposta, só ativar o mudo aqui. A proposta da professora hoje atendeu bastante aqui para essa possibilidade de diálogo. Lembrando que são sempre acenos para reflexões que são fundamentais para quem se propõe, de algum modo, estar dialogando com a fenomenologia existencial e pondo em questão os paradigmas que não são paradigmas só que um grupo da fenomenologia existencial põe. Hoje que a professora trouxe os artistas, o psiquiatra Franco Basaglia e outros também, que vão apontando para quebra de paradigmas e outras possibilidades. Aí eu queria passar a fala para a Marina, para a professora, a gente encerra, agradecer a todo mundo que está logado, né? Aqui está até com a tela aberta, André, o Ederson, a Flávia, demais colegas estavam aqui até agora. Mestre, bastante gente agradecendo a sua fala, a sua apresentação, e passo a fala para a Marina e para a professora Messi, e a gente encerra. Lembrando que semana que vem a gente tem mais. Acho que a Marina não está podendo falar. Obrigada, né? Que eu fico feliz que vocês gostaram, né? Que fez sentido, que ressoou, né? Na experiência e da prática de vocês. Seria maravilhoso, né? Ouvir com que cada um trabalha, né? Mas teremos oportunidades, tá bom? Muito obrigada também ao Alexandre e à Marina pelo convite. E é isso. Obrigada por aceitar, Mércia. Então, pessoal, boa noite. Obrigado, Marina. Obrigado, professora Messi. Obrigado a todo mundo. E semana que vem a gente se encontra aqui para o último encontro desse ciclo, mas sabendo que a gente não para, né? Então, já vem o terceiro ciclo em breve, o quarto também. Então, sigam a gente nas redes sociais, que a gente faz as promoções, os livros, os eventos, tudo é fortemente divulgado ali.